Ouça agora mais uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Onésimo Mesquita. Olá, povo de Deus, que grata satisfação mais uma vez estarmos juntos para esse momento de devocional. Eu sou o pastor Onésimo Mesquita e tenho sido uma alegria muito grande poder estar com vocês, compartilhando algum texto da Palavra do Senhor, vendo como é importante esse momento para a gente de devoção, de entendimento da Palavra de Deus e podermos compartilhar aquilo que dia a dia a Palavra do Senhor traz ao nosso coração, traz à nossa alma, para que nós sejamos alimentados diretamente pela voz do nosso Senhor. A Bíblia para nós é uma riqueza muito grande. Ela é esta riqueza, esse tesouro profundo que nós encontramos. Como é bom estarmos diante de Deus e ouvirmos a sua palavra. Queria te convidar hoje para que nós abríssemos esse texto da palavra do Senhor em Josué 21, verso 43 até o 45. Quero desde já, enquanto você procura aí na sua Bíblia, claro que algumas pessoas já me deram aqui o feedback, alguns estão no carro, estão ouvindo, né, o nosso devocional, e outros estão no trabalho, não tem como pegar ali a Bíblia, mas eu digo isso porque há algumas pessoas que estão esperando para esse momento, estão ali ainda tomando seu café, ou mesmo à noite, ali pelo final do dia, que já estão descansadas e querem ouvir uma palavra do Senhor, estão ali já apostos. Alguns já me falaram: pastor, eu sempre começo cantando um pouco, aí depois eu ligo ali, eu coloco ali no meu celular e eu posso começar a ouvir, eu leio o texto juntamente com o Senhor. Então, por isso que eu peço a você, que se você tiver um tempo agora mesmo, abra a palavra do Senhor e deixe Deus falar com você. Tem sido dias de muito quebrantamento que o Senhor tem esperado da gente. Nesses dias eu tenho me colocado diante de Deus para que Ele mude o meu coração. Eu não estou atrás de nenhuma bênção material ou até mesmo algo de sucesso ou de bênção que seja material ou para mim mesmo de outra maneira. O que eu quero é ser transformado por esse Senhor. E uma das coisas que Deus espera de nós é que essa transformação venha através de um verdadeiro conhecimento de quem Deus é. Esse conhecimento de Deus que Ele quer transmitir a nós, ele só pode chegar até nós se nós tivermos o hábito e eu vou lhe dizer aqui uma expressão, esta mania de ler as Escrituras, de estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. Em Josué, reflete um texto muito caro para mim. Caro porque eu tenho vivido, caro porque eu viverei isto em minha vida. E assim eu espero que Deus faça em sua vida, porque Ele é fiel. Em Josué 21, verso 43 diz: dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, com juramento, prometera dar a seus pais. E eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Conforme tudo quanto havia jurado a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos pôde lhes resistir, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. E este é o verso-chave. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Na versão que eu estou usando tem um ponto de exclamação lindo e diz: tudo se cumpriu. Exclamação, tudo se cumpriu. O que é importante entender aqui desse texto da nação de Israel? Há um ponto interessante, porque esta nação agora acabou de receber por volta ali de 25 mil quilômetros quadrados de terra. Era terreno demais que foi selecionado por Deus, dado a eles como dádiva do Senhor. Só que é muito interessante como na Bíblia, Israel aparece cheio de situações que nós olhamos que faz a gente pensar e perceber como é que um Deus tão maravilhoso cumpre ainda a palavra a estas pessoas. Na Bíblia nós temos ali
o próprio povo de Deus sendo manchado por vários pecados. Abraão teve muitas mulheres, mentiu, foi incrédulo com relação ao nascimento do filho. Jacó, demasiadas mentiras demais. Um homem que o próprio nome já carrega em si essa insígnia de ser alguém enganador ou suplantador. Esaú vendeu sua primogenitura, trocou por um prato de lentilhas. José, ali os irmãos de José venderam José. Nós temos então, por exemplo, eles cativos lá no Egito, depois 40 anos perambulando naquele deserto, num discipulado pessoal com Deus. Sem falar então depois, mais tarde, dos castigos ou do cativeiro babilônico. Israel não era a nação que nós diríamos assim, rapaz, esta nação aqui, Deus vai cumprir as suas promessas. Nós vemos que eles chegaram à terra. Então, no momento agora, eu lhe convido a olhar não para Israel. Mas por quê que Deus faz isso? Porque apesar das nossas falhas, apesar da nossa vida que se remete sempre ao fracasso, apesar dos nossos pecados, incredulidades, enganos, concupiscência, desejo mal, nós temos um Deus cujo caráter dele é fiel. A santidade do Senhor, o jeito que Deus age em nossa vida, se revelando, ele deseja ser conhecido dessa forma. Muito do que hoje se faz na vida de muita gente, e a crítica à igreja, ou até mesmo crítica a pessoas, a pastores, a homens de Deus, pessoas que se envolveram com política ou qualquer outra coisa. Nós vemos pessoas buscando o juízo de Deus, quando o caráter deste Deus, em muitas das ocasiões, ainda que nos julgue, permanece fiel à sua palavra. Nós estamos falando, você já imaginou, se muita gente que hoje cometeu um pecado, que falhou, que caiu, se sua salvação tivesse dependente de sua retidão, de sua justiça, quem se salvaria? Mas mais na frente, muito tempo depois, o apóstolo Paulo ecoa uma das verdades mais dignas de glória do Evangelho. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meu amado ouvinte, encare que o que pauta a nossa vida hoje é este dom da graça de Deus. E este dom da graça se manifesta primeiramente no solo profundo da misericórdia benevolente de um Deus que não nos consome em ira, mas que nos sustenta para derramar sua graça em nós. Ele enviou o seu Filho ao mundo, ele deu a si mesmo, Deus é o Evangelho, ele se deu. E esta graça que veio a nós em Cristo agora foi derramada abundantemente, porque o Espírito de Cristo agora habita em nossos corações. Para que uma vez mesmo sejamos como, quer sejamos como Abraão, quer falhemos como Jacó, quer vacilemos como Esaú, quer fraquejemos como os irmãos de José, como Isaac, todos a descendência de Israel. Temos um Deus que, ao prometer, ele se compromete em nos levar àquele ponto a qual ele mesmo determinou. Não que Deus faça vista grossa com os nossos pecados, não que Deus nos trate com banalidade, pelo contrário. É este santo amor que age em ira contra o pecado que nos disciplina, que de fato nos trata de uma forma gloriosa ao nos disciplinar, porque não há filho a quem o pai não corrige. Este corrigir de Deus existe para todos nós. Então é nessa passagem que Deus se revela de uma forma muito grandiosa e gloriosa para a nossa vida. Tempos difíceis nós temos vivido. Tempos onde a fraqueza está perto de nós, onde o falhar, o pecar tem sido constante. Mas nós olhamos não para nós mesmos. Não estamos curvados sobre nós mesmos.
Nós estamos confiantes porque somos nascidos do Espírito. Temos em nós este olhar da grandeza de um Deus que cuida de nossas vidas. Que cuida de nós. Quando o texto nos diz, desta maneira Deus deu a Israel a graça, a dádiva da terra é banhada por esta graça. E aí o texto revela como ele faz isso, porque o texto diz com juramento. Deus, o texto de Hebreus vai dizer que Deus não tem ninguém maior para jurar, ele jurou por si mesmo. E ele promete, quem promete assume a responsabilidade. E eles possuíram e habitaram nela. Esse é o nosso destino. Uma vez que entregamos nossa vida a Cristo, uma vez que nos damos ao Senhor completamente. E o texto diz, e o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Este é o Deus que cuida de nós em momentos difíceis para nos fazer descansar. O texto então diz que ele havia jurado a seus pais. Ele não mentiu a Abraão, ele não mentiu a Jacó. Mais à frente, nenhuma palavra. Olha o relacionamento deste Deus conosco. Por isso nós temos hoje o olhar para a Bíblia, o olhar para as Escrituras de uma forma grandiosa. Este texto que eu tenho em minhas mãos, esse texto que eu leio, esses 66 livros, esta biblioteca em minhas mãos é mais precioso, ela é mais preciosa do que o ouro. Nenhuma palavra falhou, nenhuma palavra deste livro falhará, porque ela é palavra do próprio Deus. O próprio Paulo tem hora que coloca a Escritura, Deus, como sendo a mesma coisa falando. Por quê? Porque tudo provém do Senhor. Nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas. O que é que o Senhor nos promete, senão boas coisas? O que é que Ele traz a nós, senão boas coisas? Por quê? Porque todo dom perfeito, toda dádiva perfeita, vem descendo do Pai das luzes, onde não há mudança, nem sombra de variação. O Senhor prometera, o texto diz, nenhuma das coisas boas que o Senhor prometera. Mais uma vez, o caráter deste Deus, a ação. Deus não precisava prometer para ninguém, mas Ele quis. Foi da vontade de Deus prometer para você algumas coisas, e é certo que Ele vai cumprir. O texto finaliza e diz, tudo se cumpriu. Prepare-se para os detalhes. Prepare-se porque tudo que Deus tem prometido para você em Cristo vai se cumprir. Esta palavra não é, meus irmãos, coisa banal. Não é coisa qualquer. Estamos diante da palavra eterna. Ainda que o tempo de incredulidade a qual nós vivamos seja um tempo onde as pessoas desprezam o texto bíblico, se afastam da verdade de Deus, criando para si teorias. Pessoas têm prazer em dizer que a Bíblia é um mito, em que ela não tem relato verídico, que ela não é histórica, que tudo isso que há na Bíblia é apenas compilados de pessoas querendo dominar a nossa fé, religiosos, maldosos que querem nos escravizar com suas ideias sobre Deus. Mesmo que tudo isso seja dito, setas malignas venham contra nossa mente, nós temos o escudo da fé nas promessas de Deus, que elas vão se cumprir. Nada abala o coração de quem crê. As dúvidas mais profundas, ainda que elas de maneira sagazes possam nos rodear e possam às vezes nos tocar, todas elas cairão, porque nós estamos falando não de homens cumprindo promessas para outros homens, estamos falando do Deus Todo-Poderoso prometendo e agindo para cumprir a sua própria palavra. Por isso, 3 coisas importantes para a gente poder finalizar esse devocional. Primeira, o chão a qual eu ergui minha casa é o fundamento do meu relacionamento com Cristo. Eu não tenho outro lugar. Eu não quero habitar em outro lugar. Eu não quero as tendas da perversidade. Eu achei
Cristo e nele eu fiz morada. Que o Espírito de Deus sopre sobre nossas vidas esse entendimento. Em segundo lugar, estou aqui não pela minha própria força, mas porque eu fui chamado por este Deus. Ele me chamou e nele eu estou. Há um chamado por trás de tudo. E terceiro, eu verei, apesar dos meus pecados, uma vez que estou plantado nesta casa, firmado nesta rocha, eu verei se cumprir a palavra de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, servos e servas de Deus, oremos juntos. Em agradecimento ao chamado, à habitação, às promessas desse Deus em nossa vida. Pois Ele nunca falhará. Ore, feche os seus olhos. Espírito do Senhor, que nos move, que nos leva a contemplar a verdade que há em Cristo. Abra os nossos corações, as nossas mentes, os nossos entendimentos, para que vejamos com maior clareza aquilo que Tu queres de nós. Em nome de Cristo, que glorifiquemos, que exaltemos, que louvemos o Teu caráter, Senhor, cada dia mais, pelas boas palavras, pelas boas coisas, pelas promessas grandiosas que o Senhor fez em nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Graças Te damos, ó Pai. Graças Te damos pelas Tuas santas e preciosas promessas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pois o tempo é de conhecer mais para servirmos melhor ao Senhor. Forte abraço e até o nosso próximo devocional.